Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Vamos recapitular a leitura que lemos dos versos 46 ao 48. Amém? Diz assim: e suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança e pô-lo junto a si e disse-lhes: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que recebe-me a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos, for o menor, este mesmo é maior. Diga amém. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: quem é o maior no reino de Deus? Repita assim após mim: quem é o maior no reino de Deus? Será que sou eu? Será que é você? Será que somos nós? Nós temos um tema que será colocado, esse tema. Preste atenção. Para mim, irmãos, esse incidente, esse episódio aqui, é dramático e impressionante. Sem sombra de dúvida, um quadro verídico sobre o maior no reino dos céus. É um ensinamento a respeito do discípulo e a humildade. E é interessante que nesse quadro Jesus não colocou um teólogo para nos trazer uma lição de teologia, porque, permita a minha franqueza, teologia não traz humildade para ninguém. Pelo contrário, tem uns teólogos por aí que se incharam tanto de teologia, e a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Eu me lembro que uma certa feita estávamos numa escola bíblica e um teólogo ensinando, ele disse: olha, eu descobri na Bíblia que Deus é o nosso cavalo e que nós vamos para o céu montado em Deus. Olha o que ele disse. De repente levantou um veterano pastor lá e disse: irmão, então é bom o irmão parar, senão o irmão vai cair do cavalo. Ou seja, você não vai... Irmão, caçaram a palavra do teólogo. Nesse quadro, Jesus não colocou também um pedagogo para nos trazer uma lição de pedagogia, porque pedagogia não dá humildade para ninguém. Nesse quadro, Jesus não colocou um filósofo para nos trazer uma lição de filosofia, porque também filosofia não dá humildade para ninguém. Digo ainda que nesse quadro, Jesus não colocou um escriba para nos trazer uma lição de escrituraria, porque nós vemos na Bíblia que os escribas eram homens habilitados, tá? Era chamado os escriturários, por isso eram escribas. Os escrivãos é aqueles que escreviam. Jesus não colocou nenhum desses homens, mas o interessante é ver que nesse quadro Jesus colocou um menino para nos trazer um grande exemplo de humildade. Jesus colocou nesse quadro um menino
para dar uma grande lição de humildade aos seus discípulos, que tinham aparência de serem humildes. Mas a humildade não está na aparência, porque tem gente que você olha para ele e fala: nossa, esse irmão é humilde, ele se veste, olha o jeito que ele se veste. E você olha o exterior, olha para ele, mas eu me lembro de um irmão que era um presbítero, mas tinha um amador, a Ruth lembra dele, um amador, um presbítero. Você olhava para ele, não tinha como não dizer que o irmão era humilde, até no falar, no se levantar. Mas um dia, por causa dos filhos, das filhas, eu tive que chamar a atenção dele. Para quê, rapaz? O bicho era um leão, ou seja, tinha uma aparência de humildade, e a aparência de humildade não vale, porque tem que ser humilde do quê? De coração. Olha o que Jesus disse, Mateus capítulo 11, versículo 29. O que está escrito lá? Mateus 11, 29. A humildade não é uma coisa externa, tem que estar lá no coração. Mateus 11 e 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde do quê? Não é humilde de aparência, humilde de coração. Não adianta porque tem gente que pensa que humildade é você se vestir mal, cabelo todo esgadanhado, né? A roupa toda, a calça de uma cor, a camisa de outra, todo feioso, feiosa. Nossa, essa irmã, hoje, parece que a humildade está associada a isso. A pessoa veste de uma maneira simples, essa pessoa é humilde. E a gente vê humildade desta forma, mas pisa no pé dessa pessoa para você ver. É uma pessoa violenta, agressiva, mal educada. Então, Jesus disse: vocês devem aprender de mim, que sou manso e sou humilde de coração. Eu falei ontem aqui de uma reação que Jesus teve lá no templo, quando os cambistas vendiam pomba, negociavam na casa do Senhor, e ele ficou tomado por uma ira. Jesus era humilde de coração, mas ele protestou contra uma atitude daqueles homens que negociavam na casa de Deus. Ele pegou um chicote, e eu disse aqui, quando Jesus pega um chicote para dar uma lição em alguém, misericórdia. Ele preparou um chicote, ele teve uma atitude de indignação. Todavia, Jesus era um homem humilde, e a Bíblia diz, ele diz: aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, humildade não é na vestimenta, humildade não está na aparência, tá? Ou se a pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro. Que hoje, quando se fala uma pessoa pobre, é sinônimo de humildade. Irmão, mora lá numa casa humilde e tal. Tem gente, irmão, que mora numa casa humilde, às vezes nem casa tem para morar, mas é pessoas orgulhosas. Tem gente que às vezes mora numa mansão, tem outros que moram numa mansão, um palácio, mas são pessoas humildes. Então a humildade não se mede, tá? Com vestimenta, não está relacionada à vestimenta, a roupa que a pessoa veste, a casa que ela mora, mas é uma atitude de espírito. Preste atenção. Agora, o que me chama a atenção, porque está escrito aqui, o versículo de número 46, que suscitou-se entre eles. Entre quem? Eles. Eles quem? Os discípulos. Mas discípulo briga, disputa um com outros para ver quem é o maior? Sim. Aqui não se trata entre os não crentes. Aqui eram discípulos, seguidores de Cristo. E suscitou-se
entre eles quem? Os discípulos. O quê? Discussão. Que coisa feia! Uma discussão. Ou seja, era uma disputa acirrada. Uma disputa acirrada. Qual era o teor da disputa? Sobre qual deles seria o maior. Sobre qual deles seria o maior. Irmão, era uma disputa acirrada. Eu acredito que Pedro deve ser o primeiro que tenha se levantado entre os discípulos. Ele diz: olha, gente, é o seguinte, conclusão minha, isso é fato. Maior aqui entre todos sou eu. Mas por que, Pedrão? Sabe por quê? Porque, eu já tive a proeza de descer do barco e andar sobre as águas. Vocês não tiveram fé para isso. Quando Jesus perguntou para nós, perguntou para a multidão quem seria ele, o Filho de Deus, e a multidão disse, uns disseram que era João Batista, outros disseram que era Jeremias, um falou uma coisa, outro, e perguntou para vocês, perguntou para nós, nenhum de vocês tiveram a resposta. Mas você lembra que eu levantei e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus até me elogiou, dizendo: olha, tu não revelaste a carne e nem o sangue, mas sim meu Pai que está no céu. Ele até falou lá de Simão Barjonas, tal. Você não lembra disso? Então, maior aqui, levantou o Pedrão e disse: sou eu, eu sou maior. Eu acredito que Pedro ainda estava falando quando João interpelou e disse: espera aí, Pedrão, espera aí, maior aqui sou eu, porque nenhum de vocês tem o privilégio que eu tenho. Eu, João. Sabe por quê? Eu sou discípulo amado do Mestre. Mas por que está dizendo isso? Quem de vocês tem a ousadia e a liberdade que eu tenho de declinar, repousar a minha cabeça no seio, a vossa cabeça no seio do Senhor? João era o discípulo amado, diz a Bíblia, e só ele tinha esse privilégio de deitar no colo de Jesus, de reclinar a sua cabeça no colo de Jesus. Então, João levantou e disse: não, Pedro, espera aí, eu sou o maior. Sabe por quê? Eu sou o mais íntimo de Cristo. Eu reclino a minha cabeça no seio do Mestre. Vocês não têm essa liberdade. Então, Pedrão, fecha a tua boca, eu sou maior. Eu acredito, irmão, que João ainda estava falando quando Judas Iscariotes reivindicou e disse: espera aí, Pedro, espera aí, João, vocês estão equivocados, porque maior aqui sou eu. Prova, eu provo. Sabe por que eu sou maior? Porque eu sou o tesoureiro. E os irmãos sabem que o tesoureiro é uma grande autoridade na igreja. Ele não estava errado. Só que Judas era um tesoureiro ladrão. Está escrito lá em João, você pode colocar, capítulo 12, versículo 6, que Judas era o tesoureiro e ele tinha a bolsa. João 12 e o verso de número 6. Ele tinha a bolsa e tudo que entrava ali ele pegava para ele. Você lembra de uma cena quando Jesus tinha que pagar tributo? Recorreu lá na tesouraria e disse: Judas, tem dinheiro aí para se pagar tributo? Senhor, não tem. Os crentes estão avarentos, não paga dízimo de jeito nenhum, Senhor. Não tem dinheiro para... Não tem. Ele teve que chamar Pedro, lançar o anzol no mar. Não conseguiu colocar aqui. 12:6, depois 13, o verso de número 29. Jesus teve que operar um milagre, porque não tinha dinheiro na tesouraria. Então acredito que Judas se levantou e disse: olha, maior aqui sou eu, porque eu sou o tesoureiro, eu tenho a bolsa. 13 e o verso de número 29 também. Eu tenho a bolsa, eu sou maior.
Então já tinha levantado Pedro, já tinha levantado João, já tinha levantado Judas. Depois eu acredito que levanta quem? Levi, conhecido também como Mateus. Reivindicou e disse: espera aí, Pedro, João e Judas, maior aqui sou eu. Sabe por quê, Pedro? Você é indouto. A Bíblia diz que Pedro nem sabia ler direito, tá? Indouto, incipiente, não conhecia nada. Ó, Levi se levanta e diz: não, maior aqui sou eu. Sabe por quê? Vocês são doutos, pescadores, agora eu não. Eu trabalhava numa alfândega, numa sabedoria, numa recebedoria. Eu trabalhava para o governo. Eu tinha o meu escritório lá, no alfândega. Eu mexia com muita grana, inteligente. Então, maior aqui sou eu, porque eu tinha um cargo que não é para qualquer um, não. Então, eu acredito que Levi se levanta dizendo essas palavras: não, maior aqui sou eu. E na minha concepção, o último que deve ter se levantado, sabe quem foi? Tiago. Eu acredito que Tiago diz: olha, é o seguinte, eu até agora não falei, a disputa está acirrada aí, cada um se apresentando como maior, como maioral entre nós, mas eu quero dizer para vocês que maior aqui são 3. Acredito que Tiago se levantou e diz: ó, maior aqui são 3. Mas por que 3? Ó, é eu, Tiago, João e Pedro. Sabe por quê? Porque quando Jesus vai orar por alguns amigos, ele só chama nós 3. Quando Jesus vai orar no monte, ele deixa vocês todos lá embaixo, só chama nós 3. Então nós somos mais íntimos dele. Então maior aqui é Pedro, Tiago e João. Irmão, mas aconteceu tudo isso? Leia aí o texto. A Bíblia diz que eles disputavam entre eles, tá? Qual deles seria o maior? A disputa estava acirrada. Estava feia a disputa. Tanto é que eu acredito que quando eles pausaram, porque a discussão eu vou provar para vocês que continua, quando eles pausaram aqui, essa disputa, teve gente que não ficou contente com o resultado, e teve uns filhos que foram para casa, e aí chegando em casa falou: ô mãe, só podia ajudar a gente. Mas o que é, meu filho? É o seguinte, teve uma discussão entre nós lá, os discípulos, e a gente quer saber quem vai ser o maior no reino do céu. Mãe, não dá para a senhora pegar eu de um lado, né, e Tiago de outro? Isso a mulher de Zebedeu. Os filhos enganou a mãe e disse: ô mãe, não dá para a senhora ir lá e tal, e perguntar para o mestre, fazer um pedido para ele, que quando chegar a consumação de todas as coisas e ele estiver no seu reino, não dá para sentar um de nós à sua direita e outro à sua esquerda. E a mãe, isso tudo foi o resultado, irmão, da disputa aqui. Você vê isso no capítulo de número 22 de Mateus. Você vê isso no capítulo. A discussão começa, Lucas registra no capítulo 9, Mateus registra no capítulo 18, tá? E no capítulo 22, 21 e 22, você vai ver a mulher dos filhos de Zebedeu chegando para Jesus com toda a petulância e pedindo: Senhor, eu quero lhe fazer um pedido. O Senhor diz: pode fazer. Eu queria que um dos meus filhos aqui, Tiago, sentasse de um do lado e o outro à direita, no seu reino. Ou seja, a disputa por lugar ao redor do trono, de lugar de destaque, estava muito grande. Ora, veja o que está escrito na Bíblia. Naquele momento, a Bíblia diz, irmão, que Jesus não estava presente quando os discípulos discutiam. Jesus não estava presente. E às vezes eu fico preocupado, porque
no lugar em que Jesus não está presente, irmão, acontece tanta coisa errada. Hoje mesmo eu estava compartilhando um vídeo aí, só de indignação compartilhei. Numa igreja onde eles pegavam a unção do baldão, balde de água. Eu acho que arrumaram uns 300 baldes de água. Aí o povo ia passando e era baldade, nem sei como usar a expressão. É um balde de água fria na cabeça do corpo. E aí a pessoa saía falando em línguas e ele jogava água e dizia: receba, receba. Tá aí no meu Facebook. Irmão, pelo amor de Deus, infelizmente essas coisas acontecem. Infelizmente essas coisas acontecem. Quando Jesus não está presente, acontece muita coisa. E quando aconteceu essa discussão entre os discípulos, a Bíblia diz que Jesus não estava presente. Olha o que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versos 33 e 34. O que está escrito lá? Marcos 33 e o verso de número 34. Diz assim, eu vou mostrar para os irmãos. Marcos 33, 34. E chegando em Cafarnaum e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis discutindo pelo caminho? Ou seja, Jesus, na hora da discussão, da disputa, ele não estava presente. Só que Jesus sabia tudo que estava acontecendo. Ele, mesmo não estando presente, ele sabe de tudo. Aí, quando chega em Cafarnaum, Jesus residia nessa cidade marítima que era Cafarnaum. Ele estava em casa, eles chegaram, aí Jesus perguntou-lhes: que estáveis discutindo pelo caminho? Olha o que diz o verso 34. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham discutido entre si. Ou seja, Jesus não estava presente. Qual deles seria o maior? Ou qual deles era o maior? Quando chega lá em Cafarnaum, ele pergunta: olha, vocês estavam discutindo pelo caminho. O que vocês estavam discutindo? Por quê? Eu acredito que quando Jesus fez essa pergunta, ele falou: poxa, alguém nos dedou. Alguém dedou a gente. Alguém deve ter, a gente deve ter falado alto. Alguém deve ter colocado os ouvidos na parede. Porque, o mestre já está sabendo. Mas eles esqueceram que Jesus era Deus e ele sabe de tudo. O que você sai daqui, ouve a palavra e fala lá com seus ouvidos para alguém, com a sua boca, lá na sua casa, Jesus sabe. Aí Jesus pergunta para eles e eles calam-se. E aí eu vou para Mateus capítulo 18. Por quê? Porque é uma sequência interessante. Lucas registra de uma forma, parte do acontecimento. Aí vem Marcos, registra outra parte. E Mateus registra outra parte. E assim termina o texto. Quer ver? Verso de número 1, Mateus capítulo 20, ou capítulo 18. O que acontece? Quando Jesus pergunta, aí, o que eles estavam discutindo pelo caminho, e eles se calam, aí chega uma hora, irmão, que não dá para esconder mais. Chega uma hora que não tem jeito mais de esconder. Aí é a hora que todos eles chegam até Jesus. Olha o que diz o capítulo 18, verso 1 de Mateus. Naquela mesma hora, ou seja, dando sequência no acontecimento, eles em Cafarnaum, em casa, Jesus pergunta o que eles estavam discutindo pelo caminho. E eles se calaram, porque pelo caminho eles estavam discutindo qual seria o maior. Aí eles se calam, mas aí eles criam coragem, como Jesus entrou no assunto e perguntou, eles dizem: não vai dar para ocultar. Aí naquela mesma hora, diz a Bíblia,
chegaram os seus discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Eu acredito que um cutucou no outro e diz: ó, rapaz, você, Pedrão, falou que era você, João rendificou. João disse que era ele, Judas falou que era ele, cada um. Então não tem coisa melhor da gente perguntar para o próprio mestre quem é o maior. E ó, fica certo, hein? Pedrão acho que dizia: ele vai apontar o dedo para mim que sou eu. João dizia: não, ele vai falar que sou eu. Judas: não, ele vai falar que é o tesoureiro. Cada um puxando sardinha para o seu lado. Cada um dizendo: você vai ver, o mestre vai dizer que sou eu. Cada um com esse pensamento, irmão, de grandeza. Porque tem gente hoje, irmão, às vezes alguém fala: mas um assunto desse é importante na igreja? Será que tem gente que quer ser grande hoje? E às vezes quer se apresentar como grande? Tem. Às vezes nas igrejas tem disputa até de cargos. E tem gente que até se desvia da igreja por causa de cargo. Quer ver quando outros são promovidos e ele não. Rapaz, pastor estava perdido, consagrou fulano de tal e não me consagrou. Deu cargo para fulana e não deu cargo para mim. E a pessoa diz: mas é eu que tenho dom, aquela pessoa lá que o pastor colocou, nada a ver. Aquela pessoa nada a ver. O pastor colocou ela e eu fiquei de fora. Então hoje, até nos dias atuais, tem uma disputa também, tá? De posição. Tem gente que tem espírito de grandeza. Ele acha que as pessoas não consideram ele como tal. Ele acha que é mais inferior do que o outrem. E assim sucessivamente. Isso é um espírito de grandeza. E aqui nós aprendemos a lição acerca da humildade. Mas humilde de quê? De coração. É quando você trabalhar, você está na sua consciência de que você não está fazendo para o homem. Você está fazendo para Deus. E quando você está fazendo para Deus, o pastor pode não ver, a dirigente do ciclo de oração pode não ver, o dirigente da congregação pode não ver o seu trabalho, mas Jesus está vendo, e é dele que você vai receber a recompensa. Então, quando eles se calam, quando Jesus pergunta, aí não dá para segurar mais. Aí eles criaram coragem, já que Jesus tocou no assunto. Aí eles chegam ao pé de Jesus, fazendo esta seguinte pergunta: quem é o maior no reino dos céus? O que é que Jesus faz? Jesus aponta para Pedro, amém? Aponta para João. Sabe o que Jesus faz? Ele levanta os olhos e ele vê algumas mães um pouco mais à distância, vê algumas crianças brincando, e de repente ele pega uma criança, chama uma criança. É tão importante isso, porque os discípulos, no capítulo 18, a partir desse capítulo, parece que eles ficaram tão raivosos com as crianças. Pastor, o senhor tem comprovação bíblica para comprovar isso? Tem. Depois dessa lição que eles tomaram aqui do capítulo 18, sabe por quê? Porque foi a figura principal que Jesus pegou para dar uma lição. Eu provo isso no capítulo 19. A Bíblia diz que os pais trazem os filhos para Jesus abençoar. Quando eles olham, falam: lição de novo para a gente. Eles já pegam e impedem que os pais tragam seus filhos até Jesus. Aí Jesus olha: por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão impedindo? Ou seja, eles já haviam recebido essa lição do capítulo 18. Aí no capítulo 19, que é uma sequência, a criança de novo aqui vai ser mais lição para nós. Mas Jesus, sabendo de tudo isso: não os estorveis de vir a mim. Deixai as crianças.
e não os estorveis em vir a mim, porque dos tais, o que é que eu já disse para vocês? É o reino de Deus, é o reino do céu. Então eles pegaram uma trauma de crianças, irmão. Ó, e aí, o que é que Jesus faz? Jesus pega uma criança, está escrito, e Jesus chamando uma criança. O que me chama a atenção que Jesus ele estava familiarizado com as crianças. Eu acredito que Jesus deixava de atender um rabino, deixava de atender uma pessoa importante para segurar uma criança no colo. Tal era a importância de uma criança que representava ali o reino de Deus. Não é que a criança, irmão, não tem pecado. Cuidado. Eu não estou falando de criança de colo, que às vezes se cresce aí 6, 7 anos, e a Bíblia diz lá em Provérbios que a malícia está com a criança lá. A estutícia está com a criança, já lá na sua tenra idade. Não é que ela não é inocente de tudo, tá? Não é que ela é inocente de tudo, mas tem uma coisa: a criança representa a pureza, a inocência. Às vezes eu fico pensando e eu começo a olhar, eu me lembro quando eu tinha os meus que era novos, criança ainda, e às vezes eles não têm malícia, não têm maldade. Às vezes a Sueli brigava com o Matias, brigava mesmo ali de pegar um no cabelo do outro, tal. Aí brigando ali, eu vim e ainda batia nos dois. Dali 5 minutos, eles estavam sentados no chão, brincando. Os adultos fazem isso? Tem adultos que brigam e nunca mais se falam na vida. Criança, irmão, não guarda ódio, não guarda mágoa. Você vê que tem pais que entram na briga de criança, vizinhos com vizinho lá, e, irmão, os pais ficam de mal, as crianças não conseguem, porque não é pureza. Criança representa pureza, não tem maldade no coração. Tanto é que chegar uma criança aqui e eu pegar, dar uma barra de ouro para a criança, ela vai passar a mão, vai ver o rosto dela, vai ver o brilho do ouro, que lindo, vai ficar brincando aqui no chão. Aí eu pego, trago uma barra de chocolate e digo: vamos trocar? Ela olha a barra de chocolate, o que ela faz? Me entrega a barra de ouro e pega a barra de chocolate. Criança não tem maldade, representa pureza. Por isso que Jesus, para trazer uma lição aos discípulos, ele chama não os pais das crianças, ele pega uma criança e ele coloca onde? No meio. Ele coloca onde? No meio. Está escrito aqui, ó. E Jesus, chamando uma criança e pô-los no meio deles, disse: em verdade vos digo que se não converterdes, e o que mais? E não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Qual é a minha visão? Está lá uma criança, um catatauzinho pequenininho, ele chama essa criança, coloca no meio, tá? No meio dos discípulos e diz: ó, qualquer um de vós, se não se converterdes. Você vê que para entrar no céu é conversão. O que é conversão? É mudança de atitude. Conversão é mudança de rumo. É você andando para o abismo, agora você deixa de andar para o abismo e pega um novo caminho, uma nova rota. Conversão é isso, é mudança de atitude, é mudança de caminho. Isso é conversão. Você está indo para o caminho do abismo. Alguém avisa você, pega um outro caminho. Jesus disse para eles: ó, vocês estão indo para o abismo. Se vocês não se converterdes e não fizerdes como criança, jamais, tá? De modo algum entrareis
no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar o quê? Humilde. Você vê a humildade de uma criança? Você vê a humildade de uma criança? É por isso que a idade da gente ensinar é agora. Porque a criança tem humildade para aprender. Adulto não. Tem adulto que você repreende, nunca mais ele olha na sua cara. Muito embora você dê um bom conselho para ele, mas ele não aceita, é adulto. Ele não abaixa a cerviz, ele não admite estar errado. Criança admite. Você chega para uma criança e diz, ó, senta aqui. E você começa a explicar, você está errado, assim, 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 assim. Ele é humilde para receber aquilo do pai ou dos pais e acatar. Então, Jesus disse, ó, se vocês querem ser o maior no reino dos céus, vocês precisam se tornar como esta criança. Por quê? Porque o reino de Deus, irmão, é assim, é semelhante. Olha o que ele diz. Porque qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, parece que eu estou vendo Jesus colocando até a mão na cabeça da criança, uma criança tal como esta, a mim recebe. E qualquer que se escandalizar um desses pequenos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse o pescoço em um nó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Então preste atenção. O que Jesus nos ensina aqui? Que para entrar no céu, nós devemos ter humildade de uma criança. Tá? Você pode ser adulto na idade, mas na malícia, a Bíblia diz, adultos, criança na malícia, mas adulto no entendimento, tá? Criança, quando tem que se perdoar, criança perdoa. E quantas vezes alguém te ofendeu e até hoje você guarda rancor e não consegue liberar o perdão para essa pessoa? Aí você professa todas as vezes, eu vou para o céu. Mas que céu é este? Se você não consegue liberar o perdão, se você não consegue encarar o seu irmão de frente, se quando ele sai ali na porta, você diz, você já se projeta, eu vou sair primeiro do que ele ou ela, porque eu não quero dar a mão para ele ou para ela para saudar com a paz do Senhor. Todavia você está dizendo que vai para o céu, e ele também diz o mesmo. Será que vai ter dois céus lá? Ou quem vai para o céu, ou quem vai para o inferno? Eu estou desconfiado que é os dois. Que vai para o outro lado. Por quê? Porque se não libera o perdão, se não libera o perdão, como é que vai entrar no céu? Então Jesus nos ensina aqui a lição da humildade. Eu fico pensando, eu vou terminar. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 138, verso 6. A Bíblia diz que Deus atenta para os humildes, mas aos soberbos Deus conhece de longe. Salmo 138, verso de número 6. Deus, ele contempla, ele olha, ele atenta para os soberbos, né? Os humildes. Mas ao soberbo, Deus olha assim, aquele é soberbo. Deus conhece de longe. Eu me lembro na Bíblia que até o apóstolo São Paulo, em determinado momento do seu ministério, ele deixou se levar pelo orgulho. Até o apóstolo São Paulo. Quer ver isso? Olha o que ele diz, segunda epístola aos Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios 11 e o verso 5. Ele chega a dizer, olha, porque eu penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Ou seja, um espírito de grandeza. Porque eu penso, olha como é que a pessoa desliza, olha como é que a pessoa decai da graça. Paulo estava o quê? Se julgando, ó, porque eu julgo
que em nada tenho sido inferior aos mais excelentes apóstolos. Quer ver na mesma epístola, capítulo 11, verso de número 23? Veja aí, 11 e o verso 23. Ele diz, ó, eles são apóstolos de Cristo, eu muito mais. Eles são apóstolos de Cristo, eu sou muito mais do que eles. Eu sou mais do que eles. Ou seja, eles se vangloriando, eles se achando maior. Mas Deus estava observando a arrogância de Paulo. E a Bíblia diz lá no Salmo 147, o verso 6, que Deus observa. Olha lá, Salmo 147, verso de número 6. Deus observando a arrogância. Conseguiu? Olha lá, vamos ver, Salmo 147. Tô terminando. Ó, o Senhor eleva os humildes, mas Ele humilha os perversos até a terra. Aí Deus viu, diz, não, é um grande apóstolo na verdade, mas ele está se exaltando, ele está se colocando como maioral. Aí o que Deus faz? Espinho nele. O que nele? Espinho. Espinho na carne. Irmão, não tem nada para fazer o cara se murchar, a bola se murchar, do que a luta. Deus prova para a pessoa que ela não é nada. Paulo estava se achando bam da vez. Aí, o que Deus faz? Arruma um mensageiro de Satanás, e tem coisa que não é Satanás que manda, é permissão de Deus para uma lição para nós. Aí Deus permite que um esbofeteador de Satanás começa a perseguir Paulo. Ele tem essa luta como um tipo de espinho na carne. Alguém chega a dizer que Paulo era homossexual. Eu já vi dizer esse espinho na carne, alguém dizendo que ele tinha problema. Paulo era cego, sabe? Outros é feminado, Paulo, nada disso. A Bíblia é clara lá no capítulo 12 da segunda epístola aos Coríntios, em dizer que era um mensageiro de Satanás que perseguia Paulo, e aonde Paulo estava, ele pegava, açoitava Paulo, batia em Paulo. Paulo, diz a Bíblia, ele orou 3 vezes. Quantas vezes? 3. Para que Deus afastasse esse mensageiro dele. Mas Deus disse para ele o quê? A minha graça te basta. Quando Paulo viu nesse estado, ele diz, eu não sou aquilo que eu penso que eu sou. Olha como Paulo, a bexiga que estava tão cheia, né? Porque é assim, você pega uma bexiga e tá cheia. Às vezes eu vejo aqui, quando tem algumas festinhas de criança, a bexiga tá cheia, né? Aí vem a criança com a agulha, a gente, pum, sobra pedaço. Paulo estava assim, cheio, porque eu penso que eu não fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Se eles são apóstolos de Cristo, eu sou mais. Paulo estava lá em cima. Aí Deus diz, tá bom, ó, pegou o espinho assim, ó, e pum, na bexiga. Aí pum, dá para todo lado. Aí quer ver a humildade de Paulo? Quer ver como é que ele aprendeu a lição? 1 Coríntios capítulo 15, verso 9. Aí ele diz assim, eu sou o menor dos apóstolos. Mas ele não estava agora dizendo? Capítulo 15, verso 9. Ele não estava dizendo que era o maior dos apóstolos, mas agora ele diz, eu sou o menor. Ó, tá vendo? Tá aprendendo a lição. Você lembra o que João Batista disse? Quando alguém chegou elogiando, João, você é tremendo, hein, João? Ele diz, não, eu não sou nada, não. Que ele cresça e que eu diminua. Paulo estava se achando bambambam. Eles são apóstolos de Cristo, eu sou mais do que eles. Eu sou mais. Eu não fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Mas quando vem o espinho na carne, ele diz, olha,
eu sou o menor dos apóstolos. Eu sou o menor. Ué, não estava dizendo que era o maior? Espinho na carne, já achava o menor. Aí, segunda epístola de Paulo aos Coríntios 12, verso de número 11. Ele diz, é o seguinte, eu estou achando que eu não sou apóstolo. Ué, o negócio, primeiro ele disse que era o maior, aí ele disse que era o menor, aí diz, eu estou achando que eu não sou apóstolo. Olha aí, humildade. Capítulo 12, verso 11. Ó, ele diz, eu não sou apóstolo. Eu não sou apóstolo. Ainda que eu não sou apóstolo. Deus olha, diz, tá melhorando, hein, tá melhorando, tal. Aí, abra sua Bíblia, Efésios 3, verso 8. Ele diz, olha, eu já não sou apóstolo mesmo. A mim, o mínimo de todos os santos. O mínimo de todos os santos. Ou seja, eu estou abaixo de todos os santos. Olha lá. A mim, o mínimo de todos os santos me foi dado essa graça. Ou seja, quem se achava o máximo, o mais excelente apóstolo, o maior dos apóstolos, diz que era o menor, aí ele diz que não era apóstolo, agora ele diz, a mim foi-me dada o mínimo da graça. Aí Deus olha e diz, rapaz, está ficando bom, mas precisa mais um pouquinho ainda, mais espinho na carne de Paulo. Aí sabe o que ele diz? É o seguinte, gente. Primeira epístola de Paulo a Timóteo 1 e 15. Sabe o que ele diz? Ele diz, olha, eu sou o principal pecador. Ou seja, eu não sou, ele diz, eu sou o principal pecador. Ou seja, para quem que se gabava sendo o maior dos apóstolos, nada era mais inferior do que os apóstolos, agora ele foi dito. Não é aí não, é 1 Timóteo 1, verso 15. Ele diz, eu sou o principal pecador. Aprendeu a lição ou não aprendeu? Irmão, aprenda uma coisa, o maior aqui é Jesus. O maior não é o pastor Adão. Pelo contrário, no reino de Deus, irmão, quem serve é o menor. No reino de Deus, o maior é o menor. Você sabia que às vezes tem gente que senta lá no último banco, e que eu acredito que no dia da premiação, no dia do tribunal de Cristo, vai receber galardão muito maior do que muitos que sentam nos púlpitos da igreja, e às vezes muito mais do que eu. Muitos vão receber galardão maior do que muitos que se acham grandes, missionários, bispos, pastores. Sentam lá atrás, apaga a luz, limpa o banheiro da igreja, limpa os bancos para os irmãos sentar, mas vão receber galardão muito maior do que eu e você. Então preste atenção, o maior aqui é Jesus. Você está pensando que os discípulos eram grandes, não tinha falhas? Não, irmão. Jesus tinha discípulo pior do que eu e você. Que isso, pastor? Prova na Bíblia? Eu provo. Jesus tinha discípulo, obreiros, pior do que vocês. Que isso, pastor? O senhor está inferiorizando os discípulos. Jesus tinha discípulo pior do que nós. Por exemplo, depois que você aceitou Jesus como Salvador, você andou armado? Você andou armado? Se bem que agora vai ter lei, né? Que pode andar armado. Mas você já andou armado? Pois é. Jesus tinha discípulo que andava armado. Por exemplo, Pedro andava com a peixeira no bolso, irmão. Pior que quando prenderam, Antônio, Jesus no horto do Getsêmani, Pedro, que estava acostumado a limpar peixe, e ele usava a peixeira não para cortar a cabeça, porque naquele tempo eles comiam com cabeça e tudo, porque era o povão que comia pão e peixe, comia até a cabeça, porque eram pobres. Então ele usava a peixeira só para cortar o quê? As barbatanas dos peixes. Aí Pedro, como estava acostumado a limpar peixe,
quando prenderam Jesus lá no horto do Getsemane, ele arrancou a peixeira do bolso, William, e... Mas não é para cortar a cabeça do camarada, só a barbatana, ou seja, só a orelha. Só a orelha. Aí, pum, o cara põe a mão aqui, ó. Cadê a orelha? Mas eu disse que Jesus, irmão, quando ele não está presente, a gente faz coisa. Mas às vezes, até quando ele está presente, a gente faz coisa errada. Graças a Deus que Jesus estava presente. E ele vê esta cena. João, me dê o lampião aí, João. Aí, pega o lampião e sai procurando. Era de noite, irmão. Você acha que vai achar um pedaço de orelha ali no escuro? Ele sai procurando a orelha. Tem crente cortando a orelha dos outros aí, meu irmão. Tem crente que corta. Uma vez eu fui chamado lá no interior, 2 irmãs, dirigente e regente do ciclo de oração, no meio da rua, 3 horas da tarde. Uma segurava no cabelo da outra, já fazia 40 minutos, irmão. Tinha um montão de cabelo no meio do asfalto. Aí recebi uma ligação: corre aqui, pastor. O que é, irmão? 2 irmãs brigando por causa de hinos. Cuidado, irmão. Por causa de hinos de ciclo de oração. Começaram a discutir, morava vizinha, uma de um lado, outra de outro. Irmão, foram para o meio da rua. Aí eu chego lá, meu irmão. Tinha uma roda de escarnecedores, irmão. Terrível. Aí chega eu e a Rutinha lá. Irmão, uma segurada no cabelo da outra. E aquela coisa feia. Aí eu cheguei, entrei no meio da roda. A Ruth segurou de um lado, eu segurei de outro. Conseguimos. Mas a uma soltou a outra, mas saiu um punhado de cabelo da mão da outra. Aí eu, à noite, as 2 lá, no gabinete pastoral. Isso lá em Mococa. Gabinete pastoral. Ah, foi um sabão. E uma disciplina, porque hoje não tem isso, né? Disciplina, hoje não tem. Mas naquele tempo, irmão, tem. Terrível. Mas tem crente assim. Jesus então pega, me dá aí o lampião, João. Aí sai procurando a orelha do moço. Aí acha o pedaço da orelha do moço. Segura aqui para mim o lampião, João. Aí, é claro, né, irmão? Tava com areia. E ele vem milagrosamente e coloca a orelha do servo chamado Malco na orelha. Ó, irmão, um milagre. A primeira cirurgia plástica quem fez foi Jesus. Aleluia. Ó, colocou a orelha, irmã Maria, no seu devido lugar. E o nome do Senhor foi glorificado. Graças a Deus que aquilo que a gente faz de errado, vem o Senhor e conserta. E os que são espirituais entendem que às vezes a gente que está aqui na frente, também a gente erra. A gente é falho. Aonde não existe falha, fica em pé que eu vou terminar dizendo isso, é só em Jesus. Em Jesus você não vai achar falha. Mas tira os olhos dos homens. Ah, mas meu pastor é meio assim esquisito. O meu dirigente da congregação tem hora que parece que ele não gosta muito de mim. Ele fala umas coisas para mim que... Deixa disso, irmão. Às vezes eu digo que às vezes eu prego. E às vezes você prega falando sobre o amor com a cara feia. E alguém olha, mas o pastor está falando de amor. A cara pode ser feia, mas o coração está cheio de amor para dar. Aleluia. Coração está cheio de amor. Então não julgue alguém pela aparência. Cuidado para não ir na onda da humildade. Ah, fulano de tal, olha, esse camarada é violento. O cara que matou meu pai, por exemplo, ou até o nome, Mané Amanso. Olha o nome do cara, Mané Amanso. Foi o cara que matou meu pai com uma foiçada no pescoço. Traição. A aparência dele, aquela humildade, o homem, até para matar uma formiga, ele livrava para não pisar nela. Matou meu pai. Então cuidado. Pedrão tinha uma aparência de um homem violento, tinha ou não? Aquele Pedrão lá, mas era humilde. Errou, negou Jesus,
mas na hora de chorar e se arrepender, Pedro fez isso. Judas não, mas Pedro fez. Então não julga ninguém pela aparência. Não julga o seu dirigente, o seu pastor, a sua irmã do ciclo de oração, a pastora, a missionária. Mas essa missionária é assim, esse irmão é assim, assim, assim. Não, não julga. Você não sabe o que está no coração dessa pessoa. Às vezes aparenta ser uma pessoa brava, uma pessoa dura, uma pessoa que não tem amor, mas é diferente daquilo que você está achando. Não julga ninguém pela aparência, tá? Nós vamos orar. Quantos recebem essa palavra no coração? Então eu chamo todos vocês a vir à frente. Vem à frente. Pode deixar aceso, irmão. Pode deixar aceso, que daqui a pouco tem uma mesa esperando ali. Eu passei um pouquinho hoje, porque a reunião não teve ensaio, então eu aproveitei. Mas sai do teu lugar, vem à frente, porque daqui nós já... As coisas são